Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome aqui é Carlos Eduardo. Vamos para mais uma aula de isostática, né? Na aula passada eu falei que a gente ia tentar fazer alguns gráficos, aprender os gráficos, e a gente está aqui uma aula rapidinha. Desculpa até não conseguir postar na semana passada uma aula, mas vamos para essa aqui, rapidinho. Os principais conceitos são o diagrama normal, né? O cortante, momento fletor, que são os 3 diagramas mais importantes de isostática. Eu acho que nessa primeira bateria, né, de gráficos, né, esses exercícios que nós vamos resolver, não tem nenhum diagrama normal, apenas cortante e momento fletor. Coisa que nós temos que aprender toda vez que, essa na verdade só para relembrar, né, que eu tinha falado isso na primeira aula, na segunda na verdade, né, toda vez que tiver uma carga uniforme distribuída, o momento fletor, ó, é uma parábola, porque é segundo grau. Toda vez que for só a carga concentrada, é uma reta. É primeiro grau. A equação de primeiro grau é reta, a equação de segundo grau é uma parábola. Entendeu? Isso aqui já gravou, agora é só um pouquinho mais para frente para a gente começar a construir a construção dos gráficos. Né? Na questão 1, eu peguei da aula passada, já tem a resolução, isso aqui então vai nos ajudar muito. Como assim a gente for tentar aqui reparar, né, essa carga de 60, ela não tem nenhuma carga na horizontal, apenas na vertical, então a gente sabe que nós não temos, né, um diagrama normal, porque não tem nenhuma força de compressão ou tração. Como tem essa força na horizontal, então a gente sabe que vai ter tanto o diagrama cortante quanto o momento fletor. Então a gente já descobriu, né, as reações de apoio que estão aqui embaixo, ó, o VA é 20 e o VB é 40, e nós temos uma carga de 60. Passando para cá, ó, já que a gente tem uma força de 20 para cima, vai ficar 20, ela vem até a carga de 60, então fica menos 60 mais 20, ela fica menos 40. Ela vem até aqui, e esse menos 40, ele sobe por causa do 40 dessa reação de apoio aqui, da reação de apoio B, tá vendo? A reação de apoio A é 20, a reação de apoio B é 40. Calma aí, deixa eu fechar a janela porque tá chovendo. Então, como a nossa reação de apoio aqui é 20, a reação de apoio A é 20 e a reação de apoio B é 40, então como a gente viu, ó, sobe 20, vem o 20 por 4 metros até o 60, como tem 60 para baixo, a gente já tinha 20 para cima, então vai sobrar 40 negativo. Deu para entender, gente? 20 positivo até aqui. Tem uma força de 60 para baixo, então é 20 até aqui e 40. O menos 40 até o VB, mas o VB ele sobe 40. Então o diagrama zera. O diagrama cortante sempre tem que zerar, pessoal. Quando ele não zerar, quer dizer que tem alguma informação errada, alguma resposta errada. O diagrama cortante sempre tem que zerar no final. E aqui a gente pode ver, ó, 20 para cima, vem até aqui, depois vem aquela carga de 60 para baixo. Então fica menos 40 e depois ela zera. E aqui é o diagrama de momento fletor. Como a gente lembra, aqui ó, carga concentrada é uma equação de primeiro grau, então é uma reta, por isso que aqui está reta. Então, gente, como é que a gente faz? Eu não sei como é que o André explicou, mas eu tive aula com um professor chamado Rogério e ele me ensinou a calcular um momento fazendo corte. Como vocês já estão tendo resmate, então vocês já têm uma noção do que é isso. É fazer um corte na transversal dessa linha que vocês ficam vendo, né? Então, eu fiz um corte bem aqui, ó. Cortei a viga e comecei a olhar ela aqui do meio para a esquerda, entendeu? Então eu peguei isso daqui, ó, e fiz um corte aqui. Então quando eu fiz um corte aqui, ó, se vocês puderem ver, eu sei que ficou meio feio, eu acabei trazendo mais essa questão aqui realmente. Então, daqui da força de 60 até o apoio de segundo gênero tem 4 metros. Só que esse apoio de segundo gênero, ele já tem uma carga de 20 para cima. Então, o MF, né, que é o momento de força, que eu identifiquei assim, né, é igual a zero. E a gente sabe que o sentido, a gente pode dizer se o sentido horário ou anti-horário é positivo ou negativo. É a gente que determina ele.
Então eu determinei que o sentido anti-horário seria positivo. Então ficaria MF menos 20 vezes 4 igual a zero. Então o MF ficaria 80 kN. Se a gente for olhar aqui no diagrama, ó, dá 80 kN positivo. Tudo bem? É que aqui eu esqueci até de falar o sinal, ó. Mas o sinal aqui, ó, teria que ser positivo, porque no diagrama cortante, para cima é positivo e para baixo é negativo. Então aqui ficaria um maisinho e aqui ficaria um menos. Já no diagrama de momento fletor, para cima ele é negativo e para baixo ele é positivo, entendeu? Por isso que aqui deu um valor positivo e aqui ficou para baixo. Vamos para a questão 2. Questão 2, pessoal. Mesma coisa. Chegamos aqui, tem um diagrama cortante, vai ter um diagrama cortante e um diagrama de momento fletor. Não tem nenhuma força na horizontal, então a gente sabe que não tem um diagrama normal. Não tem nem compressão, nem tração. Como tem essa força na vertical, como já falei umas 3 vezes seguidas, acabei me enrolando sem querer, desculpa. Vai ter o diagrama cortante e o diagrama de momento fletor. Como a gente sabe que isso aqui é uma carga distribuída, então no momento fletor vai ser uma parábola, equação de segundo grau. A gente vindo para cá, a gente já conhece o valor de VA e a gente já conhece o valor de VB. Então, vamos para o próximo slide. Tá. Aqui, vamos começar a fazer o diagrama cortante. Ele sobe 9. Vocês lembram? Ele sobe 9, porque o VA aqui deu 9. Ó. O VA deu 9 e o VB também é 9. Então, eu vou ensinar aqui para vocês um truque. Ele fala que a cada 1 metro ele desce 3 kN. A gente consegue reparar isso aqui, que a cada 1 metro a gente desce 3 kN aqui, ó. Então, vamos lá. Subimos com 9, porque a reação de apoio está para cima. Então, a cada 1 metro ele vai perdendo 3 kN. Então, passou 1 metro, 6. Passou 2 metros, 3. Passou 3 metros, 0. Então, a distância da reação de apoio de segundo gênero até onde a linha está cruzando, onde está nesse ponto de inflexão aqui, são 3 metros. E ele continua, a cada 1 metro, menos 3, 2 metros, menos 6, 3 metros, menos 9. Só que a reação de apoio VB é 9 para cima. Então, a gente conseguiu fechar o diagrama cortante. Já que o diagrama cortante zerou, a gente sabe que o nosso diagrama está correto. Entendeu? E quando a gente for para o diagrama de momento fletor aqui, a gente consegue ver apenas um, né? Só que acontece, como vocês já devem ter visto, quando acontece no nosso diagrama cortante, a gente tem esse ponto de inflexão aqui, quer dizer que na nossa viga, o ponto de momento fletor máximo é bem aqui, ó. O ponto de momento fletor máximo é bem aqui. Então vamos para o cálculo. Na questão 2, eu cheguei e dei um corte bem aqui, ó. Entendeu? Porque ficou uma questão mais visível e eu sabia que seria em 3, igual eu mostrei para vocês aqui. Subiu com 9. Então, a cada 1 metro, ele desce 3 kN. 1 metro, menos 6. 2 metros, 3. 3 metros, 0. Então, eu sei que aqui, onde é o ponto de momento fletor máximo, ele vai ser 3 metros do apoio de segundo gênero. Eu vou dar um corte novamente e eu vou pegar essa parte aqui, ó. Fazendo isso, já pegando, aqui a gente já começa a ter umas continhas a mais, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Vocês lembram que aqui é 3 kN/m? Ele continua sendo 3 kN/m. Eu só estou fazendo um corte para poder realmente ver o momento, realizar o cálculo de momento. E no VA, como a gente já viu, aqui ó, era 9 para cima, 9 kN para cima. Então, eu fiz o corte e coloquei 3 metros, né, que é a distância. Aqui a carga distribuída é 3 kN/m e para cá tem uma carga de 9 kN. Então eu fiz MF igual a 0 e eu botei que no sentido anti-horário era positivo. Então fiquei MF mais... desculpa, se a gente for transformar essa carga distribuída em carga concentrada, 3 vezes 3 igual a 9. Como a gente sabe que a localização dessa carga distribuída para concentrada é bem no meio, então ela ficaria em 1,5 aqui.
daqui da reação de apoio, ou até mesmo da onde a gente está pegando uma MF aqui, seria 1,5. Então, para a gente fazer aquela questão de momento, ficaria MF mais, como está para baixo, 9, que é a carga distribuída virando concentrada, 9 vezes 1,5 menos 9 vezes 3, igual a 0. Ah, por que isso daqui é menos? Porque quando a gente não está fazendo isso daqui, ó, esse sentido aqui da reação está ao contrário, né? Aqui, ó, está fazendo sentido anti-horário e o sentido aqui da reação está ao contrário. Já esse sentido aqui da carga concentrada, aqui, ó, está no mesmo sentido, então ele é mais MF mais 9, que é 3 vezes 3 aqui, vezes 1,5, que é a distância dessa carga distribuída virando concentrada, menos o 9 vezes 3 igual a 0. Fazendo essa equaçãozinha de primeiro grau, a gente vai descobrir que MF é igual a 13,5 kNm. Agora vamos conferir. Aqui, ó. MF é igual a 13,5 kNm positivo. Então aqui teria que ser o mais. Aqui mais e aqui menos. Já falei na outra questão como é que fica essa distribuição, né? Do diagrama cortante, para cima positivo, para baixo negativo. No momento fletor, para baixo positivo, para cima negativo. Vamos para a questão 3. Tá, desculpa, gente. Aqui, né, reação de apoio, nós já fizemos, né? O VA a gente sabe que vale 8 e o VB a gente sabe que vale 16. Com essas informações, a gente já pode ir direto no cálculo, realmente fazer os diagramas, né? Vamos fazer o diagrama cortante. Como a gente já sabe, né? Não tem nenhuma força na horizontal, então não tem diagrama normal. Tem uma força na vertical, então tem diagrama cortante, diagrama de momento fletor. Então, a gente lembra agora, ó, subimos com 8, viemos até aqui com 8, e a partir daqui, ó, se a gente reparar, fica ó, o 8, subimos com 8, esses 2 metros. Depois a gente tem uma carga distribuída de 6 kN, então a gente sabe que a cada 1 metro ele perde 1 kN. Desculpa, gente, a cada 1 metro ele perde 6 kN. Entendeu? Que a cada 1 metro ele perde 6 kN. Então, voltando aqui, ó, vem, pega esses 2 metros aqui com 8. Então, a cada 1 kN, a cada 1 metro, gente, desculpa novamente, é 6 kN. Então, a gente sabe que vai descendo, né? Que vai ser 6 vezes 4. Desculpa. 6 vezes 4. Entendeu? Então, 8 menos 24 dá menos 16, né? Então, 8 menos 24 dá menos 16. 6 vezes 4, 24, né? Então, desce menos 16. Como o nosso VB é 16, então a gente sobe 16 e zera. Como a gente já está cansado de saber, se zera o diagrama cortante, nós estamos corretos. Repetindo pela última vez, se o diagrama cortante não der zero, tem alguma coisa errada, pessoal. E aqui, para o momento fletor, nós já sabemos, né, que tem um ponto zero, que nesse ponto de inflexão é onde o momento fletor é máximo. Eu já sei que tem esse 21,3. Se alguém tiver curiosidade de onde eu tirei esses gráficos aqui, eu peguei as questões e coloquei no F-Tool, tá, gente? Que é um software de isostática. Então lá ele me dá os gráficos e eu só plotei os gráficos aqui para o PowerPoint. Então voltando aqui, ó, que acabou ficando aqui a questão. Eu vou separar ela em 2 pontos. Aqui nós temos 2 pontos de momento. Como eu falei para vocês que eu sempre dou um corte, o meu primeiro corte vai ser aqui, ó, onde eu chamei de A1. Eu chamei isso aqui de A1, tá vendo? Esse pontinho aqui, desculpa, gente, eu chamei isso aqui de A1. Aqui pra cá, eu chamei de A1. E desse ponto, então, na verdade, eu esqueci até de comentar um caso com vocês. Quando a gente for fazer esse tipo de conta, a gente fizer, o Rogério me ensinou dessa forma, né, que eu poderia fazer cortes na seção transversal aqui para poder calcular o momento. Então, eu acho isso aqui eu achei até um método mais fácil do que ficar calculando por área. Então eu venho e faço um corte aqui, olhando para a esquerda.
Eu sempre tenho que olhar para alguma reação de apoio, tá, pessoal? Porque é a partir dela que a gente vai saber a variação do momento. Então, cortei para cá e estou olhando para a esquerda. Então, aqui, ponto A1. Como a gente sabe, são 2 metros. E o nosso VA é 8 para cima. Então, acabei fazendo, né? Eu adotei o sentido anti-horário como positivo. Fiz o corte na seção. 8 MF, né? Como eu adotei o sentido anti-horário positivo e o sentido da reação de apoio está para cima, então eles estão no sentido contrário, ó, o sentido anti-horário e o sentido da força na vertical da reação de apoio. São sentidos contrários, então é MF menos 8 vezes 2 igual a 0. 8 vezes 2 dá 16, passando para o outro lado fica negativo. MF igual a 16 kNm. Tudo bem, pessoal? E aqui, voltando, a gente já sabe que aqui, né, já é 16, né? Ele cobriu, então a gente vai atrás desse 21,3. Como é que significa esse 21,3? A gente já sabe que pelo momento do diagrama cortante, esse ponto aqui, ó, é o ponto de momento fletor máximo. Então, eu vou fazer um corte nele, em vez de eu olhar para a esquerda, eu vou preferir olhar para a direita. Eu vou pegar esse corte aqui, ó, onde eu estou fazendo com o mouse. Eu vou preferir esse corte aqui. Então, eu vou dar um corte e eu vou olhar para cá. Igual eu fiz na questão. O ponto A2, eu chamei de ponto A2. Então eu sei. Como é que eu descobri esse 2,7, pessoal? Isso aqui é bem importante. Como é que eu descobri esse 2,7? Então, como é que a gente descobre esse 2,7? Eu preciso saber a distância daqui, desse ponto zero, né, de inflexão, até essa reação de apoio de primeiro gênero. Como é que eu sei como é que ela cruzou? Eu tenho que pegar a carga daqui ainda, né, essa carga, e dividir pela carga concentrada. Então, 8 dividido por 6 dá 1,3. Entendeu? Então, daqui até aqui dá 1,3. E como esse total é 4, então eu sei que essa distância desse ponto de inflexão até essa equação de a reação de primeiro grau em 2,7. Vocês vão ter que aprender a calcular muito isso daqui. Então, não esqueçam, pessoal. É a carga que sobrou, a carga restante, dividido esse 8, né, que é a carga que está sobrando, dividido pela carga concentrada, que é o 6. Isso vai te dar a distância que zera. Então, daqui para cá dá 1,3 e daqui para cá dá 2,7. Se a gente dar uma olhada, ó, dá 4. Então, quando eu der o corte e olhar para a direita, né, vai ficar 2,7. Tá aqui, 2,7. Como já a carga concentrada já era 6, desculpa, a carga distribuída já era 6 kN, e o nosso VB já é 16. Desculpa, tá, gente? Eu botei 12 aqui, não sei porquê, mas é 16. Esquece o 12, é 16. Vou transformar essa carga concentrada em uma carga distribuída em uma carga concentrada, perdão. Eu devo estar confundindo muito vocês hoje, mas é uma carga distribuída em uma carga concentrada. Seria 6 vezes 2,7. Multiplicando isso, a gente encontra 16,2. Essa carga concentrada ela precisa ficar no meio, lembra? Então, essa carga concentrada vai ficar a 1,35. E daqui eu preferi adotar o sentido horário como positivo. Então, quando eu for fazer a questão de momento, vai ficar MF mais 16,2, que é a carga concentrada, vezes 1,35, que é a distância dela, que é a localização, menos, porque eu estou no sentido horário e essa força aqui está indo ao sentido contrário do sentido horário. Ficou meio difícil de entender, né? O sentido horário está assim e essa força está para cá. Ó, eles estão em sentidos contrários, por isso que é negativo. Então, voltando, o MF mais 16,2 vezes 1,35 menos o 16, que é essa carga concentrada, desculpa, que é a carga da reação de apoio B, que a gente achou, menos 2,7. Quando a gente for
fazer as contas aqui, né? Vai ficar MF mais 21,87 menos 43,2 igual a zero. Então vai ficar MF igual a 21,3 kN positivo. Quando a gente olhar aqui, vai estar certinho. Só fazer a parábola, que é uma equação de segundo grau, né? Então a gente pode encerrar a questão 3 e a gente vai para a questão 4. A questão 4, a gente não queria perder muito tempo e são poucos exemplos assim que a gente vai encontrar esse tipo de carga aqui, né? Que é uma carga triangular, carga distribuída triangular. Mas eu acabei trazendo, ó, eu plotei o gráfico no F-Tool, também trouxe o gráfico de diagrama cortante para vocês poderem ver como é que é. Para a gente poder ir achando essa distância aqui, teria que ser semelhança de triângulos, tá, gente? Teria que fazer uma semelhança de triângulos para poder achar aonde ela cruzou. Tudo bem? Teria que fazer essa semelhançazinha de triângulos para poder descobrir onde o ponto de momento fletor é máximo. Mas como eu só trouxe só por curiosidade, tudo bem, gente? Só para a gente ter a noção de como é que é. Eu gostaria de agradecer a todo mundo. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato, por favor. E uma boa noite. Esse aqui, né, é a referência, o livro que eu peguei, Descomplicando a Isostática. O André Luiz Hatch foi professor ele, na verdade, foi professor. Ele foi aluno de engenharia civil na UGB de Nova Iguaçu. E ele acabou escrevendo esse livro, tá? O cara é fenomenal.